ao infinito e além. Eu sou seu pai. It's me, Mario! No último domingo foi ao ar o último episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão e a dona HBO aproveitou que estava em evidência para lançar vários teasers. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala, meus queridos, Guilherme aqui. Vamos começar pela Casa do Dragão. We fight for our queen! Tá, então se você não assistiu a série, não viu nada, pula pra esse minuto aqui, se você não quer tomar spoiler. Pula pra lá. A partir de agora é por sua conta e em risco. Bom, no último episódio de A Casa do Dragão a gente teve várias revelações e principalmente um link gigante com Game of Thrones. Principalmente com um dos personagens que teve aí a sua construção durante a segunda temporada, mudando drasticamente da primeira para essa. Eu estou falando do Daemon. Sim, o Daemon na primeira temporada era alguém super radical, super, sabe assim, eu faço o que eu quero, eu mato quem eu quero, eu sou o príncipe, isso e aquilo. E na segunda temporada ele ficou mais off, ele ficou ali na dele, sabe assim, na manhota, pra ele construir, né? Eles fizeram isso pra construir o personagem e pra ele entender que não é ele que tem que ser o rei, certo? E ele fica meio frustradinho com isso. Mas ele passa a temporada inteira lá tendo as visões dele, ele fica meio, sabe assim, atormentado, tal, e a feiticeira fala pra ele: você não é um jogador, você é apenas mais uma peça dentro desse jogo. E aí ele vai entender isso no último episódio, quando ele encosta na árvore coração que tem ali no castelo que ele estava, e aí ele tem a visão, onde ele vê o Corvo de Três Olhos, ele vê o Rei da Noite, ele vê a Daenerys, ele vê os ovos da Daenerys, ele vê a morte dele e, acima de tudo, ele vê a Rhaenyra no trono. Isso faz com que o personagem entenda que realmente ele é um jogador, ele não tem que sentar no trono, ele tem que servir, que quem tem que sentar no trono é aquela que o próprio irmão dele já tinha falado, que é a filha dele, que é a Rhaenyra, que é a linhagem que vai seguir. Ou seja, a linhagem da Rhaenyra é aquela linhagem que é falada na profecia, que vai unificar os 7 reinos e lutar contra o mal que está chegando. E esse mal a gente já sabe qual é, que é o Grande Inverno, o Rei da Noite, e a gente tem a decepção que foi o final de Game of Thrones, e eu não quero comentar muito sobre o final de Game of Thrones aqui. Teve a teoria, a partir disso, que voltou, de que o Daemon seria o Rei da Noite. Gente, vamos entender que não dá pra isso rolar, tá? Porque o Rei da Noite, como foi explicado pra gente na 6ª temporada de Game of Thrones, ele foi criado pelos Homens da Floresta há mais de 10 mil anos atrás, tá? Então, a Casa do Dragão tá ambientada ali mais ou menos 200 anos antes de Game of Thrones, então não tem como rolar isso, porque se foi 10 mil anos antes de Game of Thrones, não dá, galera. Não dá pra ser a mesma pessoa, tá? A teoria se baseia no fato de que o corpo de Daemon nunca foi encontrado após a Dança dos Dragões. Foi encontrada a carcaça do Caraxes, que é o dragão dele, mas nunca foi encontrado o corpo dele. As pessoas dizem que poderia ser ele também pela roupa, né, do Rei da Noite, que é muito parecida com a roupa dele. Pelo fato do Rei da Noite montar um dragão, então isso só poderia ser uma pessoa que tem o sangue da antiga Valíria pra poder fazer isso. E isso foi mostrado na série, né, com a tentativa da Rhaenyra de trazer aí vários bastardos para poder montar os dragões, e o fato dele passar pelo fogo, né? O Rei da Noite ele não é queimado, assim como o Daemon também não é queimado. Isso é uma habilidade que poucos Targaryens têm. E aí isso fez com que as pessoas falem, é ele, mas não é, galera. Até porque vamos pensar o seguinte, 10 mil anos atrás a Valíria não tinha caído. Ou seja, os Homens da Floresta poderiam ter muito bem se aproveitado disso, porque o Rei da Noite foi criado para proteger os Homens da Floresta dos homens que estavam invadindo o Westeros. E aí a gente sabe que isso não rolou muito bem logo de cara, até porque os primeiros homens tiraram ali, os Homens da Floresta criaram a muralha para espantar ali eles ficaram lá como selvagens, e aí a muralha tem essa missão, né? Para quem não entende o papel da muralha dentro da série, não é só um lugar que você manda aqueles cavaleiros que não são mais nobres, não são dignos de usar a capa branca e vão usar o manto negro. Não é só isso, a muralha ela serve para proteger toda a Westeros, ela está lá no norte, porque lá é frio e é lá que vive o Rei da Noite e os homens selvagens. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Então, entendido tudo isso, entendido que o Daemon não é o Rei da Noite, vamos seguir aqui com a nossa análise. E ali a gente consegue ver
que a guerra está chegando, a dança dos dragões está chegando. Até porque a série começa colocando os Hightower, que estavam em Kingsland, como o povo forte, até porque eles são os reis, né? Eles que estão dominando. E a Rhaenyra se vê numa posição inferior. E durante a série, a Rhaenyra vai montando o seu poder, montando o seu exército, fazendo aliados, o filho dela vai fazendo aliados novos também. E aí ela vê, né, uma oportunidade, e o próprio filho dela diz isso pra ela: vamos trazer bastardos aqui pra poder cavalgar sobre os dragões, para serem montadores de dragões. E aí o que eu não entendi, e a dona HBO deixou isso muito em aberto, apesar do menino ter levado uma na lata durante a série, é porque que ele ficou tão incomodado depois com isso. Porque a ideia partiu dele. Isso pra mim foi um furo de roteiro, porque a ideia partiu dele. Ele chega na mãe dele: mãe, olha, vamos procurar aqui, que deve ter mais pessoas com sangue da antiga Valíria espalhados por Westeros, e a mãe começa a fazer. Aí quando a mãe faz, ele fica de biquinho. Por quê? Ah, porque eles não são nobres. Eles não podem montar dragões, eles são bastardos, meu querido, você também é. E a própria mãe dele fala isso pra ele durante a série. Então, eu não entendi muito o porquê dele estar incomodado, porquê dele estar bravo, sendo que a ideia também partiu dele e ele é mais um bastardo no meio desses que surgiram. Só tem um personagem que eu acho que bem descartável, e eu acho que ele não vai durar muito, que é o Wolf, que é o montador do Asa Prateada, e realmente é um personagem que não me desceu, não gostei, mas enfim, opinião minha, né? Enfim, estejam prontos porque a Dança dos Dragões está chegando. Não sei se vai ser já na próxima temporada, mas pode ser que seja na outra, não sabemos. Game of Thrones tem isso, né? Vai que eles inventam, todo esse universo tem esse negócio de tá terminando, não, vamos continuar porque tá vendendo, então vamos com calma aí, tá? E são 2 anos para a nossa próxima temporada. Ainda no universo de Game of Thrones, a dona HBO lançou o teaser de O Cavaleiro dos Sete Reinos. You and I? I'm Sir Duncan the Tall. O Cavaleiro dos Sete Reinos vai estar ambientado então dentro desse universo que a gente conhece, que é o universo de Game of Thrones, mas ele vai mostrar a história do Sir Duncan e do príncipe Aegon V, tá? E ele vai se passar mais ou menos 70 anos antes de Game of Thrones e mais ou menos dentro aí do que seria tido como o Império do Rei Louco, mais ou menos aí 100 anos até o Império cair. Então a gente pode chegar a ter essa proximidade com Game of Thrones dentro dessa série, mas a série vai focar muito mais nesses 2 personagens que eu acabei de dizer para vocês. Não temos muita informação sobre ela, só que vai ser mais um dos grandes rendimentos do universo criado por George R.R. Martin, e isso já foi dito pela própria HBO. E o segundo teaser que a gente precisa comentar é o teaser da 2ª temporada de The Last of Us. Did you hurt her? Then what? What did you do? I saved her. Sim, a HBO já lançou o primeiro teaser de The Last of Us Parte 2, até porque a série tá prevista para sair o ano que vem, né, 2025, e a gente consegue perceber que eles estão tendo um capricho, eles estão fazendo muito bem feitinho, porque deu muito certo a primeira temporada. Então eles estão ambientando toda a temporada com o universo do segundo game, a gente percebe isso tanto pela tatuagem da Ellie, quanto pelo início do teaser, que é mais ou menos o início do game. E a gente consegue ver ali vários personagens que também estão presentes no segundo game, seja ele inimigo, seja ele amigo, mas tem um personagem ali que me deixou com uma pulga atrás da orelha, que é aquela moça que o Joey está falando, aquela senhorita, aquela senhora, chame como quiser. Eu não lembro desta senhora no game, até porque a conversa que o Joey tá tendo com ela, ele tem com o irmão dele no game, que ele pergunta o que você fez nesse tempo todo, e o Joey diz que a salvou, fazendo referência a tudo que aconteceu no hospital, lá no final do primeiro game. Então eu não consegui entender muito bem quem é esta personagem. E se você sabe quem é essa personagem, deixa aqui pra mim nos comentários, belezinha? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.